Meninos e meninas, aqui é mágica, né? Não é aula, porque falar que o salário mínimo, ele é utilizado, ele dá para você, ele contempla, né? A alimentação, lazer, educação é quase que fazer mágica. Mas a nossa Constituição de 88, ela amplia, né? Os direitos que o salário mínimo contempla. A nossa CLT, e aí aquela história, esquece um pouquinho que está na CLT, porque a Constituição, como uma lei posterior, uma lei maior, ela está lá no topo, né? Ela prevalece sobre o texto da CLT. A CLT, num primeiro momento, ela dividia o salário mínimo, primeiro por região e depois tão somente por 5 itens. A Constituição de 88 veio e modificou essa história. A Constituição de 88 ampliou o que contempla, o que está dentro do nosso salário mínimo. Vamos comigo no quadro? Eu quero primeiro mostrar para vocês um truquezinho para a gente memorizar esses itens, né? É mais um truquezinho daquele bobinho, mas a gente não esquece. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui comigo. Vejam só se o nosso... Se o nosso salário mínimo, ele não é fruto de uma grande mágica, né? Vamos fazer assim. Para que a gente saiba quais são as parcelas, a gente vai pegar uma palavra-chave para dali puxar os itens. Esse é um método que a gente tem também de associação, mas que, sinceramente, eu só acho válido quando a palavra existe. Quando é uma palavra do nosso mundo e correlata com o direito que eu estou estudando. Eu fico, assim, super indignada. Eu sou muito amiga de alguns professores de direito administrativo e eu falo, né, aquela história de ficar com COFIFOMOB, porque você tem que decorar o LIMP. Eles inventam umas coisas, né? Ai, não, agora o LIMP ganhou não é, não sei. Gente, que é uma loucura. Só para decorar, dica, você já tem que pensar no antibiótico, né? Porque COFIFOMOB é o quê, né? Então não consigo. Então, quando eu penso assim nas minhas regrinhas de associação, eu fico pensando assim, o que tem a ver com esse tema para eu poder ir puxando a palavra. E no salário mínimo, eu, sinceramente, eu fico pensando assim, a gente critica. O valor é pequeno, como é que pode? Que matemática é essa que esse governo faz? Que tem que dar para isso tudo, parará? Ótimo, tem razão, é uma mágica. Mas é melhor salário mínimo, né? Do que nada. É aquela velha máxima de que o pouco diante do nada é muito. Então, olha a minha palavra, males. Dos males, o menor. É melhor ter salário mínimo do que não ter nada. Se você escrever a palavra males, você daqui já vai puxar 5 itens do salário mínimo. Me ajuda? Olha aqui, ó. M de quê? Moradia. A de quê? A de amor. B de... Não, né, gente? Nem pensar. Isso é uma musiquinha da Xuxa. Eu agora, com os meus filhos pequenos, fico lá escutando, né? Sem parar. Mas é engraçado, porque... meu filho tem 4 anos e ele sabe o alfabeto por conta da musiquinha. Ele, quando vai fazer o deverzinho dele lá, ele sabe direitinho que é A, B, C, porque ele lembra A de amor, B de baixinho, ele vai desenhando. Então, olha como dá certo a associação. Então, vamos lá. O A pra gente é o quê? Alimentação. L, o dinheiro já acabou, né, gente? Mas, ó, tem muita coisa ainda pela frente. Lazer. E, educação. S, saúde. E agora? São 9 itens, eu só coloquei 5. Aí eu fiquei pensando assim, os outros itens... Quando eu fui montar, eu só encontrei consoante para os outros. HVTT. Impossível formar uma palavra com 4 consoantes. Parece nome de vírus, né? Aí você olha assim e fica, caramba, o que eu vou criar daqui? Então eu me desliguei da história das iniciais. Eu pensei na minha rotina. Eu pensei assim, quando eu acordo, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu escovo o dente, eu lavo o rosto, higiene. Gente, já que eu tomei banho, eu vou me vestir. Vestuário.
Presta atenção, não encasqueta, não encrenca. Você já comeu, a alimentação está do lado de cá. Então, o que você vai fazer? Transporte. Para ir trabalhar, gente, para um dia, quem sabe, né? Se aposentar, previdência social. Eu costumo dizer que o meu concurseiro, ele não nasceu, ele foi criado, né, gente? É uma criatura que surgiu de um desenho caricato, uma figura. Ele tem sempre uma ideia muito melhor do que a minha. Numa determinada turma, um aluno virou para mim e falou assim: não, professor, eu prefiro as iniciais, males. Agora esquece, pensar numa coisa boa. Hoje vai ter prova. São as mesmas iniciais, gente. É um truque, né? Então, escolhe. Ou você vai pensar na sua rotina, higiene, vestuário, transporte, previdência social. Ou hoje vai ter prova, associação com as iniciais. É com essa brincadeirinha que eu consegui colocar no quadro 9 itens do salário mínimo, que é nacional. Ele serve para sustento próprio da família, porque na nossa cultura nós temos aquele provedor e a família, e ele sofre reajustes periódicos. Anualmente ele é ajustado. Ele é nacional, ele é fixado pelo presidente da República. Minha gente, guardou, não erra mais na prova. Porque a questão que a gente vai resolver trata de todos esses itens. Lembra? Escreve primeiro, depois consulta. Não tem ordem. Professora, é que você fez fora da ordem do artigo 7º, inciso 4º da Constituição. Sem dúvida, porque eu fiz num método para eu memorizar. Não precisa daquela ordem. Eu apenas estou facilitando. O professor é o facilitador. Tá aqui uma maneira para você guardar. E ó, salário mínimo pode cair em um monte de matéria. Então, gente, guardou? Memorizou? Então faz assim, ó. Pega uma cartolina, escreve isso, cola no teto e todo dia antes de dormir fica olhando. Pode ter certeza que você vai guardar. Sabe por quê? Memória de outdoor. Você olha o símbolo da Coca-Cola, não importa em que língua está escrito Coca-Cola, você não sabe? Não olha aquela garrafinha? Você vai olhar essas letrinhas e você automaticamente vai saber para que serve o salário mínimo. Confere comigo na questão? Vem aqui comigo. Dá uma olhadinha na questão comigo. Olha só. O salário mínimo é fixado por lei federal em caráter nacional, de modo a garantir as necessidades vitais do trabalhador e da sua família, lembra do provedor e da família, com moradia, alimentação, educação, saúde, já foram 4 dos itens que eu tinha colocado ali, vestuário, higiene, transporte e previdência social, ele complementou. Puxa, professora, cadê o lazer, hein? Aqui não está o lazer. É verdade, está faltando. Mas aí eu tenho que parar, respirar fundo, deixa entrar lá o oxigênio. Gente, estou analisando se está certo ou se está errado. Pode estar incompleto, mas não errado. Está certo. Continua lá comigo. Devendo os valores ser reajustados periodicamente para preservar o seu poder aquisitivo, vedada a sua vinculação como indexador financeiro ou outro qualquer fim, podendo o valor ser declarado por decreto do presidente da República, se assim autorizado pela lei que fixar o modo de reajuste ou aumento. Queridos alunos, é o artigo 7º, inciso 4º. Se você conferir, de fato, incompleto está, porque está faltando ali o lazer, mas errado não. Certo o item.